Fala pessoal, então hoje fazendo um episódio 3 de forma solo, né? Mas vamos aí resenhar um pouco sobre o que aconteceu de mais importante, os principais destaques nessa semana 1 da volta dela. Ela que demora, mas sempre quando chega, traz muitas novidades junto com ela, que é a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Ela voltou nesse último final de semana, claro, tem o abre-jogo, né? O abre-temporada. Foi na quinta-feira com o primeiro jogo que nós iremos conversar. Então, sem mais delongas, já vamos começar a nossa resenha lá entre o pontapé, o jogo que deu o pontapé inicial para mais uma temporada, a temporada 2023-2024 da nossa querida NFL, que finalmente está de volta. Demora, mas setembro sempre chega. Os atuais campeões, né? O Kansas City Chiefs, que inclusive, não sei se deu para perceber, mas é o time desse que vos fala, acabou desapontando um pouco os seus torcedores, que criaram muita expectativa com esse retorno do seu ataque, mas foram surpreendidos de última hora com a notícia da ausência do seu melhor recebedor, com uma certa folga, né? Para quem conseguiu conferir o jogo sabe do que eu estou falando. Travis Kelce, o melhor tight end da liga, com uma certa vantagem aí em relação a qualquer outro candidato, acabou se machucando, uma lesão no joelho, ficou fora da primeira partida, ao que tudo indica deve retornar para a segunda, mas a gente comenta desse detalhe mais para frente. O que fica claro é que o Chiefs perdeu lá no Arrowhead Stadium, na sua casa. Temos algumas peças interessantes no ataque do Detroit Lions, né, que liderado pelo Jared Goff conseguiu fazer uma partida boa, né, porque estava contra a pressão de jogar fora de casa, de ser o jogo de estreia. Todos os holofotes são, além de ser um jogo em horário nobre, é o retorno da NFL. Então, conseguiu superar tudo isso e conduziu, então, o time de Detroit até a vitória. Detalhe para ótima partida do Amon-Ra Brown, do Detroit Lions, que fez em torno de 70 jardas, e também do Reynolds, o outro wide receiver, que também fez em torno de 70 jardas, estão combinando aí para um total de 140 jardas, a dupla de wide receivers do time do Lions. Um dos destaques negativos da partida fica, então, para o corpo de recebedores do Kansas City Chiefs, com muitos drops, né? Alguns também por falha e precipitação do Patrick Mahomes, mas também muitos, se a gente colocar aí na questão, o Mahomes ele terminou a partida com 21 conexões, né, de passes realizados de 39 tentativas, né? A gente fica aí para o destaque do ataque do Kansas City Chiefs com os dois running backs, né? Tanto o Pacheco quanto o Hiller, eles dividiram bem as acionadas nas opções terrestres que o Kansas City Chiefs acabou escolhendo para o ataque dessa quinta-feira, mas como a gente viu no placar, né, um saudoso, um sonoro 21-20, que realmente complica e liga o sinal de alerta para os Chiefs que já começaram de forma negativa nessa temporada. E vamos agora, então, para o nosso segundo jogo, que nós iremos comentar, um duelo de quarterbacks jovens, né? O Panthers cometeu apenas 9 faltas, para um total de 66 jardas, né? Então aí quase um campo inteiro de penalidades, o que vai ser um detalhe muito importante, nós sempre iremos também tratar aqui com vocês, porque a gente vê que no final, né, para quem acompanhou a série que o Netflix lançou, a série Quarterback, que acompanha na temporada passada 3 quarterbacks, ele acompanha o Mariota, que estava no Falcons, ele acompanha o do Kirk Cousins, do Vikings, e acompanha também o Patrick Mahomes. Eu finalizei a temporada final de semana agora, então muito bacana para entrar no clima, né, de volta do futebol americano. Para quem acompanhou, sabe que o Kirk Cousins, se não me engano, comenta essa fala, né, que a derrota ou a vitória não é o placar, né, é a junção de vários pequenos fatores, várias pequenas decisões que os times tomam, tanto no decorrer da semana como no dia de jogo, que acabam resultando na temporada inteira, né? Então, jogo após jogo, tijolo após tijolo, os times vão construindo essa temporada como um todo, né? Então, voltando a falar aqui da partida, né? Essas faltas acabam fazendo muita diferença aí no final do resultado, que acabam consequentemente fazendo muita diferença também na temporada como um todo. E apesar dos Panthers, né, terem saído derrotados, eles tiveram mais posse, mais minutagem com ela no campo de ataque, com o seu time de ataque em campo, do que o Falcons, mas quem acabou saindo vitorioso foi a equipe de Atlanta, 24-10, o placar final dessa partida. E aí, comentando que para muitos foi talvez a surpresa
essa primeira semana, que foi a equipe do Bengals, que sofreu e sofreu muito com a chuva, né? Do lado do Browns, o destaque fica para o Nick Chubb, que passou das 100 jardas. Isso, para quem tem o running back no Fantasy, sabe muito bem a alegria que é quando algum jogador do ataque passa das 100 jardas. Para quem não conhece, o Fantasy nada mais é do que o Cartola do futebol americano, mas com um sistema único, né? Você separa os seus amigos, cria a sua liga e tem o draft no começo da temporada, que talvez seja a parte mais emocionante de toda a liga. Claro, tem aquelas vitórias, aquelas derrotas decididos nos décimos dos pontos, mas também a hora do draft gera muita adrenalina, né? Porque você vai escolhendo jogadores e cada jogador real da NFL só pode ser escolhido por um time, que vai permanecer ele durante a temporada toda. Claro, tem as trocas, então é muito bacana. Por mais um ano consecutivo, estou participando de 2 ligas com meus grandes amigos. Então, inclusive, um abraço para os meus fregueses aí, que com certeza estão nos acompanhando. Então, voltando a falar agora do jogo, né? Eu estou curioso para ver o desenvolvimento do ataque do Browns, né? Claro, com o Nick Chubb sendo talvez a principal arma, mas a gente tem que lembrar também que tem o Amari Cooper, né? Que já fez excelentes temporadas no Dallas Cowboys, que agora está defendendo o time do Browns, né? Que também é um grande desafio para a volta do Deshaun Watson, né? O quarterback que ficou na temporada passada sem jogar por suspensão, né? Volta aí a assumir o time então de Cleveland, que acabou dominando o jogo muito por conta, né, do clima e acabou aproveitando aí que o Joe Burrow não fez uma boa partida. A defesa, uma das defesas a se ficarem de olho da liga é com certeza a defesa do Browns, uma defesa muito efetiva, que pressiona muito o quarterback, sentiu que o quarterback adversário não estava num bom dia e acabou se sobressaindo. Então, a linha que protege o quarterback da equipe de Cincinnati, que por sua vez o destaque talvez tenha ficado apenas pelo seu running back, o Joe Mixon, que um jogo com chuva, né, acabam que as jogadas terrestres tendem a se sobressair cada vez mais, né, aquele jogo nas trincheiras de poucos avanços por tentativa, mas que ganha a equipe mais eficaz, essa equipe então a equipe do Browns, ganhando de 24-3 da equipe de Cincinnati. O próximo jogo, esse que vos fala, ficou bastante feliz, porque teve a surpresa do Michael Pittman Jr. fazendo 97 jardas, aí ficou por um espirro de não completar as 100 jardas, né? E o wide receiver dos Falcons, o Calvin Riley, passou das 100 jardas e também ele promete, né, uma boa conexão com o Sunshine da equipe do Jaguars, né? Que apesar dos 2 TDs ainda cometeu uma interceptação, para mostrar que ainda tem muito que evoluir, muito que melhorar. Claro, ainda está recente na liga, mas já tem 2 temporadas como titular da franquia, então já deve estar demonstrando mais amadurecimento conforme os jogos for passando, né? Vitória consistentes em cima do Colts, que apesar da defesa boa, né, sempre está devolvendo a bola para o seu time de ataque poder ter a chance, acabou não convertendo muitos pontos, então uma diferença aí de 10 no placar, 31 para o Jacksonville Jaguars contra 21 do Indianapolis Colts. Próximo jogo, então, talvez tenha ficado com uma maré de zebra, né? O Buccaneers, que sem o Tom Brady, depois de não sei quantas temporadas, Tom Brady jogando aí, agraciando os fãs de futebol americano com o seu estilo de jogo, acabou não renovando com nenhuma equipe, defendeu na última temporada a equipe do Buccaneers, que agora conta com o Mayfield, que surpreendeu, venceu o Vikings, né? O Kirk Cousins terminou o jogo com 344 jardas, 33 conexões para 44 tentativas, 2 touchdowns e uma interceptação. Já do lado do Buccaneers, o Mayfield terminou com modestas 173 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação, conectando 21 passes de 34 tentativas. Do lado do ataque, então, do Buccaneers, os destaques ficam para o Mike Evans e o running back White, que foram acionados, né? Eles foram bastante, tanto em rotas de corrida, quanto também no jogo terrestre, né, do Buccaneers, então explorando bastante o seu playbook, mas eles não fizeram mais do que 100 jardas juntos, então é um ataque que foi bastante distribuído, né, a questão dos passes, fechando um placar modesto, até digamos assim, 20-17 ali por uma posse de bola, podendo ser revertida. Do lado do Vikings, né, o JJ fez incríveis 150 jardas, mas que para ele é mais um jogo normal, né? Porém, acabou não marcando nenhum touchdown. O Vikings que entra em campo logo mais, esse episódio está saindo do forno, no esquenta para o começo da temporada, para o começo da semana 2. Então, vamos poder ver o time liderado por Kirk Cousins em campo logo menos. O próximo jogo da rodada, então, Titans e New Orleans Saints. O Derek Carr mostrando que equilíbrio é tudo, né? Ele fez 305 jardas com um touchdown e uma interceptação. O Tannehill fez um jogo irreconhecível, apenas 3 interceptações por quarterback
do Tennessee, e um jogo morno de acompanhar, né? Sem muita ação, né? Foi mais protocolar a partida entre a cidade do Jazz e o Tennessee Titans. Próximo jogo, então, a ser comentado é a primeira sonora lavada da semana 1, né? O 49ers, então, com a sensação, com o QB sensação da reta final da última temporada, que anotou 2 touchdowns por um total de 220 jardas. O wide receiver Ayuk e o McCaffrey fizeram 281 jardas combinadas, então eles prometem causar aí estrago nas defesas adversárias. O McCaffrey, para quem sabe também, top 3 escolha do draft de muitos jogadores. O Steelers, por sua vez, né, ficou pouco mais do que apenas 22 minutos de posse, então eles precisam reestruturar aí urgente, porque senão vão acabar sobrecarregando a sua defesa, que quando devolve a posse para o ataque acaba não sendo eficaz nem marcando muitos pontos, né? Então agora vamos comentar do jogo Cardinals e Washington. Eu queria perguntar para você aí de casa, alguém assistiu esse jogo? Os detalhes ficam para 122 jardas de penalidade que custaram caro para os Cardinals de Arizona. Eu confesso que não vi esse jogo, vi apenas os highlights, pouco a se destacar dessa vitória do Washington Commanders por 20-16 em cima do Arizona Cardinals. E agora passando então para o jogo de quem errou menos, né? Isso que ambas as equipes se esforçaram bastante para cometer essas falhas. Foram 13 faltas para o lado de Baltimore, um fumble para cada lado, e o Lamar Jackson está longe do seu nível de MVP, né? Também levou ele assim até a capa do Maiden. A defesa do Texans até que agiu bem, devolvia a bola rápido para o seu ataque, mas ele pouco teve criatividade e conseguiu reverter a posse em pontos, né? Então aí mais um placar elástico. O Ravens fez um jogo ok, foi cirúrgico na hora que precisava ser e acabou saindo vitorioso 25-9 para o time de Baltimore. E agora comentando então a vitória do Packers em cima do Bears, né? Para alegria do Curtis, provavelmente será outra temporada sofrível para os torcedores de Chicago, né? Já os cabeças de queijo, eles estão em love com o seu quarterback e prometem que se continuar assim nem vão sentir saudades do ex. Jordan Love terminou com 15 conexões para 27 tentativas, 245 jardas e 3 touchdowns. Outro detalhe também, outro destaque do time de ataque de Green Bay foi o Aaron Jones, né, que o running back da equipe que fez bastante diferença nesse jogo no final. 38 para o Packers contra 20 para a equipe do Bears. Agora, pessoal, passando para o jogo que deu a vitória por 1 ponto de diferença para a equipe do Raiders contra os Broncos, né? Quando eu olhei de longe, eu pensava que tinha sido um jogo fraco. Aí eu fui ver de perto e parecia que estava mais de longe ainda, né? O Russell Wilson ainda precisa atender as expectativas da temporada passada para que ele consiga jogar mais confortável, com o novo playbook, com o novo elenco, né? Ele que no auge, para quem acompanhou sabe, é chovendo molhado a qualidade do Russell Wilson, seja fazendo passes agudos, com bastante agressividade, seja também fazendo corridas, né, em rotas de fuga e até em rotas planejadas para ele, porque ele também correndo um excelente quarterback, porém ainda não se sentiu à vontade na equipe de Denver, não fez aí uma grande partida que fazer o jus à fama e também ao salário que ele recebe no time do Broncos, né? Já do lado do Las Vegas, né, poucos destaques, o Garoppolo fez uma partida honesta, digamos assim. O destaque fica para o wide receiver que se machucou, o Jacob Myers, né, que fica aí em dúvida para a próxima semana. Um dos jogos que prometia, até que entregou bastante ação, né? Foi o time do Eagles contra o time do Pats, né? O do Patriots. Um dos jogos que prometia e entregou bastante ação, principalmente no final, com a chance do Pats de virar o jogo, mas o Mac Jones acabou não conseguindo levar o time de Foxborough até a virada, né? Ele conectou 35 de incríveis 54 tentativas para um total de 316 jardas com 3 touchdowns e uma interceptação. Já do lado do Eagles, né, o Jalen Hurts, ele apareceu nas horas cruciais, né, quando ele precisava fazer a diferença, ele foi lá e fez, e apesar do susto, ele conseguiu a primeira vitória da temporada para o Eagles, que entra em campo logo menos contra a equipe do Vikings, né? Você vai conferir esse jogo na quinta-feira, agora 9h15, confere aí, porque já deve estar começando o pré-jogo, se não, o pontapé inicial já foi dado. Agora vamos comentar do que para mim foi o jogo da rodada, né? Dolphins e Chargers fizeram uma excelente partida com várias reviravoltas, todo quarto tinha ação, tinha bastante coisas interessantes para acompanhar para quem é fã de futebol americano. É a famosa partida que se você quer apresentar futebol americano para alguém, você deu sorte de acabar apresentando com essa partida que realmente teve de tudo. Do lado dos Chargers, né? A gente pode até brincar, né? Chargers Running Back Club, né? Que o Eckler teve um total de 117 jardas e o Kelly também, o running back, teve 91 jardas, então a sua dupla de running backs aparecendo muito bem, fiquem de olho no decorrer da temporada. Já do lado dos golfinhos de Miami, o Tua fez uma partida quase impecável.
fez 476 jardas, com 3 touchdowns e uma interceptação. O destaque fica para as ignorantes 215 jardas do Tyreek Hill e as 70 jardas de penalidades para os Chargers, que fizeram bastante diferença aí no placar final. Excelente partida entre os Chargers e os Dolphins na tarde de domingo. Passando agora para o jogo entre Rams e Seahawks, vencido pela equipe de Los Angeles por 30-13. Olho nessa nova dupla de wide receivers do Rams. O Puka e o Tutu fizeram ambos 119 jardas e ajudaram a conduzir os carneiros para a primeira vitória na temporada. Do lado do Seahawks, a defesa cansou, visto que o ataque ficou apenas 20 minutos com a posse, né? Então, quando o ataque não consegue efetuar descidas, a defesa acaba tendo que entrar várias vezes em campo, isso acaba cansando. Então, a equipe do Rams acabou utilizando isso também para marcar os seus pontos. Aqui passando então para o próximo jogo, que quem esperava um jogo equilibrado nesse Sunday Night foi por água abaixo, literalmente, né? Mas apesar disso, os destaques positivos ficam para o running back de Dallas, né, o Tony Pollard, que promete que os Cowboys não vão precisar sentir falta do Ezekiel Elliott. Ele fez um total de 2 touchdowns e foi o astro da partida no quesito ataque. Tirando a chuva, né, que foi um dos fatores muito importantes que molhou todas e quaisquer tentativas de deixar o vexame menos feio para a equipe do Giants, né? Os torcedores aí de uma das equipes de Nova York vão precisar torcer muito para que a equipe apresente algo de novo, porque se for tirar por base o que eles apresentaram nessa primeira partida, vão deixar os torcedores na mão mais uma temporada. E agora partindo para o jogo que finalizou a semana 1, que trouxe a notícia triste para os torcedores entusiasmados do New York Jets, que foi a questão da lesão, né, do Aaron Rodgers nos primeiros minutos da partida. Inclusive, o sindicato dos jogadores, eles exigem a mudança dos gramados sintéticos para gramados naturais para os estádios que utilizam esse mecanismo, né? O Josh Allen apresentou a sua velha responsabilidade ao se livrar da bola quando pressionado e acabou sofrendo com interceptações, né? Pelo menos ele assumiu a culpa no final, né, na entrevista, ele jogou a culpa para si da derrota, o que demonstra pelo menos que ele está ciente que nas próximas vezes ele vai ter que repensar. Claro que o quarterback não tem esse tempo, né, mas ele vai ter que treinar cada vez mais para que em situações onde ele está sendo pressionado, ele consiga se livrar de forma mais eficaz da bola, não presenteando o time adversário com interceptações, né? O corpo de wide receivers do Bills pouco pôde ajudar, né? Um jogo de apenas 7 faltas com direito à prorrogação, né? Essa nova regra da prorrogação, onde agora as duas equipes possuem a chance do ataque que vai resultar na vitória ou na derrota, coisa que infelizmente o Josh Allen não conseguiu transformar em pontos. Então a equipe dos Jets, com o seu quarterback reserva, acabou garantindo essa vitória surpreendente por 22-16 com direito a overtime. Então esse foi o resumo da semana 1 de jogos da NFL. Que legal que ela voltou, que a gente pôde comentar aí jogo por jogo. Muitas coisas legais, muitos detalhes importantes para o longo da temporada. Claro, é a primeira semana ainda, tem muita coisa para acontecer. E por falar nisso, vamos ver o que ficar de olho nessa semana 2 de jogos, né? Estreando hoje, na quinta-feira, já com um grande jogo, o que promete ser um dos jogos da semana, entre Vikings e Eagles, ambos com bons ataques. O ataque do Vikings querendo mostrar serviço, né, querendo dar a volta por cima depois de uma péssima estreia. Então tem tudo para ser aquele jogo modo arcade no meio, né? Pontuação para os dois lados, alta pontuação para os dois lados, trocação franca no placar, né? Então é um jogo muito bacana de se acompanhar o jogo dessa noite de quinta-feira. O próximo destaque fica para a volta, né, quase confirmada, aí do tight end do Chiefs, que sofreu muito com drops dos seus recebedores, então pode contar aí com uma injeção de ânimo para a próxima partida. E por falar na próxima partida, e os jogos da semana 2, né? Os destaques realmente ficam para o jogo dessa quinta-feira entre Vikings e Eagles. No domingo, o grande jogo promete ser Dolphins e Pets, né? Um jogo que tradicionalmente sempre tem um placar elástico para ambas as equipes. Então vai ser um jogo muito bacana de se acompanhar, fora os duelos entre divisões, né? Que já começam aí a aflorar e já distanciar as equipes uma das outras. O destaque também fica para segunda-feira, onde teremos duas partidas, né? Rodada dupla entre os Saints e o Panthers, e também o Browns e os Steelers, né? Talvez jogos meio não tão chamativos assim, mas para você que reclamou da falta que a NFL faz, 2 jogos na segunda-feira não é de se reclamar. Então essa foi a nossa resenha da semana 1 da NFL, também os nossos comentários, nossas previsões da semana 2. Deixe nos comentários quais são as suas expectativas para mais uma temporada da NFL, como você saiu no Fantasy nessa primeira semana e o que você tem achado aí da nossa resenha sobre os esportes. Lembrando,
seu esporte, você encontra aqui no Multiverso Esportivo. Valeu por nos acompanhar, até a próxima, valeu, fui!